Eis-nos de volta a mais uma conversa sobre aves, e desta vez o Gonçalo Elias vai-nos falar sobre a sua 11ª observação, a andorinha dos beirais. Olá Zé, cá estamos de volta, hoje de facto para falar da andorinha dos beirais. Eu não sei se já reparaste que até agora só tivemos aves terrestres e com uma exceção que foi a primeira, que foi a garça-boeira, só tivemos passariformes. E agora ainda temos andado sempre à volta disto. Também é indicativo da forma como, se calhar, a maior parte das pessoas começa a fazer observação, não é? Talvez, depende do sítio onde as pessoas moram, mas no meu caso calhou ser assim. Mas as coisas em breve vão mudar. Então, a andorinha dos beirais é normalmente o anúncio da primavera, apesar da gente já ter discutido isso também com a andorinha das chaminés, que não é bem assim, não é? Mas não deixa de ter sempre esse paralelo que se faz, não é? Eu aqui também eu registrei esta espécie, também não andava a ver aves, porque eu, depois da outra saída que eu falei à Torre da Gadanha, isto ainda andava tudo a um ritmo muito lento. Mas eu aqui tinha feito um passeio com outros objetivos para a zona de Torres Novas e recordo-me que nessa ocasião vi lá uma colónia de andorinhas dos Verais, lá numa casa. Eu tinha de visitar uma gruta, era um passeio de espeleologia, se não erro. E recordo-me que lá perto, de repente, ia passar na casa, vejo lá uma colónia de andorinhas dos Verais, que era uma espécie que eu acho que já conhecia de ver com o meu tio. E pensei, olha que giro, eu da outra lá em Lisboa tinha registrado a andorinha das chaminés, mas esta ainda não tenho, esta vai já para a lista. Foi assim. Mas foi, quer dizer, foi mais uma vez uma observação fortuita, numa circunstância em que eu estava a fazer um passeio que não tinha nada a ver com aves, mas lembro-me perfeitamente de ver lá as andorinhas e de registar, e foi assim que ela entrou para a lista também. Estamos no final de março de 88, que é uma altura já perfeitamente típica para esta espécie que, como disseste, tal como a prima das chaminés, é associada à primavera, mas tal como a prima das chaminés, ela também chega muito mais cedo. Começa a chegar em janeiro ao sul do país, tipicamente. E basicamente ocupa o país todo, não é? Ocupa o país todo. Esta espécie está presente por todo o lado, tirando talvez em zonas florestais densas, porque aí não tem sítios para nidificar e também não há. Enfim, podem passar por cima a sobrevoar se houver insetos, mas as zonas florestais não serão as melhores. Agora aparecem em terrenos abertos, aparecem em sítios urbanos e aparecem muito ao pé da água, porque também há muitos insetos ao pé da água. E curiosamente, esta espécie até aparece em altitude. Eu recordo-me de já em mais de um ano as ter visto a nidificar, portanto com ninhos e tudo, nas Penhas da Saúde, que ficam na Serra da Estrela a 1500 metros de altitude. Portanto, é uma andorinha que consegue, desde que haja locais para nidificação, consegue ocupar locais a uma altitude considerável. É Ao de- contrário da das chaminés, que não sobe tanto a serra. Essa preferência por esse tipo de habitats também é fruto do tipo de alimentação, não é? Que elas basicamente é mosquitos, moscas e outros bichos desse género, Insetos de não é? pequena dimensão que são capturados em voo. Portanto, desde que haja insetos e desde que haja locais para construir o ninho, elas instalam-se facilmente. Agora, esta espécie, ao contrário da andorinha das chaminés que nós falámos no outro dia, esta espécie é colonial. É colonial, o que significa que nidifica coletivamente, fazendo grandes colónias que podem ter dezenas ou centenas de ninhos. E estas colónias às vezes são muito engraçadas, porque dependendo do espaço disponível, estes ninhos até podem, em vez de estar só uma fiada, podem estar vários andares. Um dos maiores que eu vi era uma colónia que já não existe, numa antiga fábrica de celulose que foi desmantelada na zona de Mourão, foi desmantelada quando foi cheia a barragem de Alqueva. Mas aquilo tinha umas fiadas de ninhos para aí 7 ou 8 andares deles, uns abaixo dos outros. Portanto, tinha aquilo era ao comprido e depois na vertical. E já vi uma outra também parecida em Vila Verde de Ficalho, que é no Conselho de Serpa, no Baixo Alentejo. Também já vi na igreja de lá assim uma série de fiadas horizontais e verticais com pelo menos 7 andares. Portanto, depende muito das circunstâncias. Elas nem sempre fazem isto, mas se o espaço for escasso, elas podem perfeitamente pôr os ninhos encavalitados todos uns nos outros. É muito engraçado.
E daí também essa proximidade com as construções humanas também justifica o nome da espécie, não é? O nome científico. É a proximidade com as construções e é um outro aspecto, é que elas fazem nas construções, mas elas preferem fazer exatamente ali por baixo das telhas. Ou pelo menos as casas clássicas tinham aqueles beirais em que a telha espreita um bocadinho de fora, né? Para depois a água cair e não escorrer pelas paredes, e elas sempre gostaram muito de construir os ninhos debaixo das telhas, portanto, mesmo ali, mesmo nos beirais das casas, é isso que dá origem ao nome Andorinhas dos Beirais, embora elas possam, obviamente, construir outras estruturas, podem construir em barragens, em pontes, em estações elevatórias, em igrejas, em edifícios públicos, toda a espécie de sítios, desde que tenha lá a estrutura e que tenha assim um sítio para elas, porque elas precisam de uma aresta, que ao contrário das andorinhas das chaminés, que eu falei outro dia, que é uma meia taça, e a meia taça pode ser encostada a uma parede, este ninho é um ninho mais fechado, ele só tem uma aberturazinha para elas entrarem e saírem, mas aquilo tem que estar apoiado à frente e por cima. E, portanto, elas precisam de uma aresta. Ou seja, tem que ter uma superfície plana à frente e uma superfície mais ou menos horizontal por cima. Que é para suportar tem que ter duas faces de suporte, em vez da andorinha das chaminés, que só tem que ter uma face. Daí que elas gostem muito de se encostar aos beirais, porque os beirais oferecem exatamente essa dupla face, porque tem lá a aresta, né? Portanto, os locais de nidificação têm essa peculiaridade. E vão muitas vezes também para debaixo das pontes, porque as pontes também têm muitas vezes os beirais, ou as barragens, ou outro tipo de construções. Portanto, provavelmente, digamos, em termos ancestrais, os locais de nidificação seriam, se calhar, em zonas rochosas, com... Os locais de nidificação não é se calhar, é de certeza, e não é assim tão ancestrais como isso, porque o Rei Júnior, que é um ornitólogo que eu penso que já mencionei em episódios anteriores, publicou um livro em 1931, que era o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, uma das primeiras listas anotadas, assim como deve ser, que foi feita sobre o nosso país. E ele, no início do século XX, ele foi ao Rio Douro. O Rio Douro, que é daquela zona que é o que chama-se o Rio Douro Internacional, que tem assim umas grandes arribas e umas escarpas rochosas de granito, e ele escreve o seguinte, e eu vou ler. Numa excursão que efetuámos em junho de 1901, na parte do Rio Douro, entre Freixo de Espada-à-Cinta e Lagoaça, ficamos surpreendidos ao ver os grandes blocos de granito que guarneciam as margens do rio, revestidos de ninhos de andorinha. Este facto causou-nos grande estranheza por estarmos acostumados a ver esta andorinha nidificar junto ao homem, até mesmo no interior das grandes cidades e em ruas de grande movimento. A legião de andorinhas que esvoaçava em torno dos ninhos, chilreando, dava um certo encanto a estes lugares tão selvagens e soturnos. Portanto, o próprio rei Júnior, ou seja, no início do século XX, elas já eram urbanas, já tinham os hábitos de nidificar nas localidades, mas aparentemente ainda havia colónias. E eu tenho conhecimento de pessoas que me referiram que as viram a nidificar já mais para o final do século XX, nos anos 80, não me recordo se no Douro, se no Tejo, mas também assim em arribas de vales. Portanto, é uma prática que as andorinhas mantiveram até muito recentemente e se calhar ainda existe para aí alguma colónia perdida num sítio qualquer. Seja como for, nos tempos que correm será a exceção, não propriamente. Sem dúvida, será a exceção. Aliás, eu acho que o facto de elas terem adaptado tão bem às construções também terá contribuído para o aumento populacional. Porque, enfim, elas nas arribas conseguem edificar, mas em zonas como, por exemplo, as planícies alentejanas, se não houvesse construções humanas, eu não estou bem a ver onde é que elas iam colocar os ninhos. Portanto, e hoje em dia qualquer localidade tem lá a sua colóniazinha de andorinhas dos beirais. Em muitos sítios, sem dúvida nenhuma, urbanos, não é? As andorinhas acabam por ser um ex-libris das zonas. Mas nós também temos noção que nem toda a gente gosta desses visitantes e desses vizinhos, com a argumentação de que sujam as paredes, que sujam as varandas, etc, etc. Sim, em muitos casos elas não são propriamente bem amadas, porque embora as andorinhas, enfim, sejam uma ave que é vista como a chegada da primavera, uma ave se calhar de bom augúrio, etc., mas quando elas vêm para o nosso espaço a coisa deixa de ter piada, especialmente por causa dos dejetos. É claro que a andorinha das chaminés, como faz ninhos isolados, não são muitos dejetos, mas as dos beirais, como podem ter colónias de 100 ou 200 ou mais ninhos,
aquilo realmente pode causar um problema. Mas são protegidos por lei. São protegidos porque atualmente, de antes não sei como é que era, mas atualmente nós temos um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 140/99, que transcreve para a ordem jurídica nacional a Diretiva Aves, que é uma diretiva da União Europeia e que foi adaptada para a Rede Natura 2000. E segundo a Diretiva Aves, é proibido destruir quaisquer ninhos de aves selvagens, de quaisquer espécies. E também é proibido impedir vazio. a nidificação, não é? Isso não sei. É proibido destruir os ninhos, mesmo vazios. Portanto, se alguém, eu acho que já referiste no episódio, Andrinho, das chaminés, mas acho que não é demais repetir. Se alguém, por qualquer motivo, desejar remover um ninho de ave selvagem, ou por estar a estrovar, ou por estar a causar sujidade com os dejetos, ou porque tem que construir alguma coisa, é proibido e, portanto, é necessário obter a autorização da entidade responsável, que é o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF. Fora, se isso não for observado, é uma contraordenação ambiental e, portanto, pode ser objeto de sanções. Não quer dizer que toda a gente peça autorização enfim, imagino que haja aí muitas situações em que as pessoas, ou por desconhecimento, ou por não quererem entrar em processos burocráticos, não cumpram os procedimentos legais, mas o que a lei prevê atualmente é isto: não é permitido destruir ninhos de espécie alguma de ave selvagem. Eles são todos protegidos ao abrigo da Diretiva Aves. E, portanto, é conveniente, recomenda-se que as pessoas contactem o ICNF para obter autorização. E sei que há casos de entidades que contactam. Até porque há formas de mitigar esse impacto negativo sem chegar à destruição. Como, por exemplo, quando constou, o próprio ICNF tem sugerido por vezes soluções como a instalação de prateleiras, que ao fim e ao cabo acabam por... Essa questão das prateleiras eu conheço até aqui no Alto Alentejo, que numa ou noutra localidade já foram colocadas prateleiras por baixo dos ninhos, precisamente para permitir que os dejetos caiam nas prateleiras em vez de caírem na rua. Não sei se foi por sugestão do ICNF ou se foi por iniciativa de alguma associação. Ou seja, conheço casos, mas não sei de quem é que partiu a ideia, não quero estar a inventar. É uma solução que, obviamente, permite resolver o problema dos dejetos, mas é uma solução que eu só conheço em muito poucos locais, portanto, não é uma solução de uso alargado. E eu tenho tomado conhecimento de situações em que ninhos de andorinhas são destruídos. Ainda o ano passado, no mês de dezembro, foi partilhado comigo um edital ou um anúncio público de um município da região de Lisboa, que avisou que ia interditar o trânsito numa determinada rua, nos dias, acho que eram 2 dias durante o mês de dezembro, para proceder à limpeza dos ninhos de andorinhas. E eu até, a pessoa que me contou aquilo, estava assim um bocado a perguntar o que é que se podia fazer, e eu disse, eu não sei o que é que se pode fazer, mas eu não sei se isto sequer se tem a autorização competente do ICNF, não faço ideia, porque às vezes as entidades, neste caso seria um município, até podem não estar a pedir por mero desconhecimento. Atenção, porque nem toda a gente tem conhecimento disto. Agora, o que eu sugeri foi que se averiguasse se neste caso havia ou não a autorização competente. Depois eu não soube mais nada acerca desta história e penso que os ninhos foram mesmo destruídos. Mas portanto, enfim, há de facto casos destes, em que os ninhos das andorinhas... Mas há situações em que a lei até acaba por prevalecer, e eu sei que tu tens uma história interessante para nos contar sobre Tenho. a situação nós, por acaso, é assim, nós nunca combinamos, eu acho que nós nunca referimos isto, mas nós nunca combinamos perguntas para estas conversas aqui sobre aves, ou seja, nós só definimos qual é a espécie, mas não temos perguntas combinadas e, portanto, a conversa corre como correr, isto é sempre tudo de improviso. Mas eu tenho que dizer que na conversa de hoje eu referi previamente que eu gostava de abordar explicitamente este caso, que eu acho que é um caso até bastante sui generis, mas bastante exemplar, e que mostra que até o próprio Estado, quando não cumpre, pode o Estado ser levado à justiça. Portanto, foi este o caso que eu disse que queria referir aqui hoje. E então o caso tem a ver precisamente com as andorinhas juveirais e com uma situação que aconteceu em 1999 em Nisa. Nisa é uma vila do norte alentejano, do distrito de Porto Alegre,
E Nisa, como muitas localidades que são sedes de concelho, tem um tribunal. E os tribunais, por serem edifícios altos, têm os beirais altos, são sítios muito apreciados pelas andorinhas dos beirais para construir os seus ninhos. E então, como acontece noutros sítios, os ninhos sujam, portanto, sujam não é os ninhos, é os dejetos das aves que entram e saem dos ninhos e dos juvenis, sujam o chão, por cima da porta, por cima das janelas, até nos parapeitos das janelas, e, portanto, o tribunal resolveu remover os ninhos das andorinhas e pôr lá uns dispositivos que eu penso que eram uns espigões ou assim, uma coisa parecida, para impedir as andorinhas de nidificar. Só que neste caso o que aconteceu? Houve uma associação ambientalista, que é o FAPAS, que achou que isto não era admissível e meteu o processo ao tribunal, a exigir a retirada dos espigões que tinham sido colocados para impedir. Só que este processo tinha uma bizarria, é que como o acontecimento tinha sido em Nisa, o tribunal chamado para julgar o processo, que foi onde deu a entrada, foi o tribunal de Nisa. Portanto, o tribunal de Nisa foi chamado a julgar em causa própria, porque o tribunal, aqui, além de ser juiz, era acusado. E, portanto, o tribunal, chamado a decidir sobre um processo em que ele próprio era acusado, decidiu a favor de si próprio e, portanto, disse que o FAPAS não tinha razão. Mas o FAPAS não se ficou, recorreu para a relação de Évora. Na relação de Évora, pelo que eu tive a ler deste processo, também perdeu, e depois recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal de Justiça deu razão a dizer que efetivamente o FAPAS tinha razão e, portanto, que o Tribunal de Nisa tinha que retirar os espigões que tinha colocado para impedir as andorinhas de edificar, e, inclusivamente, eu até gostava de deixar aqui uma citação desse acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu então a favor da Associação FAPAS, que dizia o seguinte: o Estado português não pode consagrar constitucionalmente o direito ao ambiente, subscrever tratados internacionais que o vinculam, elaborar leis e decretos-leis de defesa de vida selvagem e depois, com a sua atuação concreta, negar tudo isso. Portanto, isto é o que está no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça a decidir a favor do FAPAS, e depois então o Tribunal de Nisa, aqui já não havia recurso possível, não é? Porque já estava no Supremo, o Tribunal de Nisa foi então obrigado a retirar os espigões, e eu posso dizer, até porque eu tenho, agora como estou aqui no Norte Alentejano, tenho passado em Nisa com alguma frequência, posso dizer que atualmente as andorinhas continuam a nidificar no edifício do Tribunal. Portanto, esta é a situação atual, mas este caso é um caso que eu acho que merece ser lembrado, porque é um caso exemplar que mostra que quando há este tipo, neste caso de contraordenações, que estas coisas podem e devem ser levadas à justiça, até mesmo quando seja o próprio Estado que não cumpriu, como foi o caso, para que seja o próprio Estado a dar o exemplo de proteção, neste caso das aves, não é? O texto está espetacular, não conhecia. Está. Muito bem. E pronto, eu acho que com esta chegamos então ao fim de mais de uma conversa sobre aves. Falámos sobre a andorinha dos beirais. Gonçalo, obrigado pela palestra. Foi, de facto, uma conversa muito interessante. Obrigado e até à próxima. Adeus, Zé, até à próxima.